Graça e paz, comunidade cristã. Aqui é a Keila Brandão e eu vou trazer para vocês uma visão imparcial das situações que acontecem no mundo cristão da atualidade. Gente, estamos vendo tantos canais, tantas pessoas se manifestando em relação à questão da Igreja Batista Lagoinha, a Igreja Lagoinha Global e a Igreja Lagoinha Niterói. E isso tem trazido para o corpo de Cristo uma tristeza muito grande, tem trazido uma dor. E eu queria, em nome de Jesus, falar com vocês acerca dessa situação e qual a visão que o Senhor tem me dado como serva de Deus, como cristã, como alguém que acompanha esse ministério há muitos anos, né? Não sou do Ministério Batista Lagoinha, não conheço pessoalmente nenhuma das pessoas envolvidas, nenhum dos pastores. Então, eu queria começar lendo para vocês Mateus 7:1, que diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, serão também medidos. Então, muitas vezes, nós estamos sendo julgados e seremos julgados se nós nos colocarmos nessa posição de julgamento, nesse momento, sabe? Essas situações, elas vêm para nos testar como cristãos. Será que nós estamos preparados para não julgar o nosso irmão? Será que nós estamos preparados para não condenar? Porque a palavra do Senhor, ela é algo muito prático. Então não adianta eu ler esse versículo e quando chega uma situação para que eu tenha esse posicionamento, eu sempre acabo fazendo o contrário. Sempre que uma situação vem na minha vida, é a permissão do Senhor para que eu pratique aquilo que eu prego, aquilo que eu ouço, aquilo que eu tenho lido. Então nós estamos nos deparando com uma situação que está trazendo para nós vergonha, está trazendo para nós dor, tristeza, até mesmo desesperança, decepções. Só que eu queria que você tivesse um olhar além, um olhar espiritual mesmo. Então, esse é o momento. Você está preparado para se posicionar da maneira correta diante de qualquer situação? Você pode pensar assim, mas eu não tenho nada a ver, eu só vou falar mesmo, não tenho nada a ver com essa situação, vou falar quem está errado, quem não está. Ei, será que nós estamos preparados para ser verdadeiramente cristãos? Nossa casa está realmente construída sobre a rocha? Porque a casa construída sobre a rocha, ela é a prática da palavra de Deus. A casa construída sobre a areia é aquela casa que não pratica a palavra. Ela ouve, ela vê, ela lê, mas ela, na hora de praticar, ela não faz. Então, cuidado. O Espírito Santo está te chamando nesse dia para ter cuidado com aquilo que você tem feito, com aquilo que você tem digitado, com aquilo que você tem compartilhado, com aquilo que você tem falado. Eu amo a história do pastor Felipe Valadão e da pastora Mariana Valadão. A história deles é muito incrível e a forma como eles têm a cada dia crescido espiritualmente como família, né? Aquela aliança deles é muito linda. A visão que eles têm também é uma visão muito linda do reino de Deus. É muito legítima a dor que eles estão sentindo. Eles estão se sentindo traídos, sim. Eles estão se sentindo usados. Eles estão se sentindo da pior forma possível. Eu entendo. Porque muitas vezes nós passamos por situação que nos sentimos da mesma forma. Mas uma coisa eu entendo. Deus, Ele permite algumas dores nas nossas vidas, algumas traições na nossa vida, para que a gente veja realmente onde está o nosso coração, para que a gente veja realmente como nós estamos, como está a nossa emoção.
Essas situações não é para nos prender, essas situações não é para nos paralisar e nos manter na zona da amargura, nos sentimos vitimizados. A dor desse casal, dessa família, dessa igreja, ela é real. Mas espera aí, gente, há um Deus maior que está vendo tudo, que já sabia dessa situação, ele sabia de tudo isso. E ele permite a gente passar para nos amadurecer, para nos transformar de glória em glória, para forjar a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Gente, eu vejo algo lindo para o ministério da Mariana e do Felipe, eu vejo algo grandioso de Deus, mas eles precisam urgentemente entrar nesse lugar de descanso, de compreensão e de saber, eu estou nos braços do Senhor. Uma coisa que está, uma verdade bíblica, né, que está ali, uma verdade, está no livro dos Heróis da Fé, é que quanto mais você é atribulado, quanto mais você passa por lutas, mais o consolo do Senhor vem na tua vida. Mais o Senhor te consola, mais o Senhor te carrega no colo. Isso é maravilhoso. Isso é a graça de ser cristão, de ser cristão. Então, eu olho e eu oro aqui agora para que eles entendam o mais rápido possível e saiam desse lugar de dor. E olhem para o Senhor, e olhem para o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que criou tudo. A igreja não é deles, a igreja é do Senhor. O corpo, as pessoas que congregam com eles não pertencem ao Felipe e à Mariana, mas pertencem ao Senhor. Então eles cuidaram aquele período daquele rebanho com carinho, com amor, com dedicação. E olha, é uma experiência que eles vão carregar. Esse casal, na hora que eles entenderem o que Deus está fazendo com eles, o que Deus está permitindo acontecer com eles, esse casal vai crescer tanto, muito mais, 100 vezes mais do que eles cresceram. Essa situação veio para ser um divisor de águas na vida da Mariana e do pastor Felipe. Agora, eu preciso falar para vocês uma outra verdade. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. Aqueles que assim procedem podem trazer condenação sobre si mesmo. Queridos, algum tempo atrás eu li um livro chamado Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Ele é um pregador chinês, né, um pastor, um escritor, um grande homem que era totalmente contra a divisão no corpo de Cristo. Ele se opunha de uma forma assim muito ferrenha nesse assunto, nesse movimento, né, todo. Então, olha só, o Senhor traz ao meu coração essa visão de que o pastor André está sofrendo sim. Então, o que eu acredito, o que eu sinto no meu espírito é que há também uma grande dor no coração do pastor André, no coração do pastor Márcio, porque ali é uma família. Só que o pastor André, o André Valadão, ele é um líder, ele é a autoridade constituída por Deus ali na Lagoinha. Só que por mais que ele seja o pastor presidente hoje, ele não lidera sozinho a igreja, a Lagoinha Global. Ele lidera com outros pastores. Agora você imagina a situação. Eu vou te dizer porque eu também já trabalhei muito em liderança. A liderança, às vezes, ela vai precisar tomar algumas decisões que, em princípio, parece ruim, mas no final, essa decisão, ela vai, sim, ter ali o seu ajuste, o seu alinhamento. E vocês esperam, vocês vão ver o que Deus vai fazer. É tremendo.
Então, assim, ele não lidera sozinho. Agora vocês imaginam, ele tem uns 2 ou 3 anos que o André Valadão é o pastor presidente mesmo, nomeado ali, né, por toda a liderança, todos os pastores ali da Lagoinha. Aí você imagina porque eu acompanho a Lagoinha Niterói. A Lagoinha Niterói, ela tem uma visão um pouco diferente. Os cultos são diferentes, os nomes dos cultos, né? Eu observo porque o culto de mulheres na Lagoinha é Shine, e o culto de mulheres na Niterói é Pink, né? Pink Power, uma coisa assim. Então, você imagina quantos pastores em quantas capitais e cidades do Brasil tem uma Lagoinha, estão ali à frente, e às vezes sentem a vontade de mudar alguma coisa, mas em nome da unidade, da visão, eles não fazem. E de certa forma isso vai trazer para eles uma certa indignação. Poxa, por que é porque é irmão? É porque é irmã do pastor presidente, eles podem fazer movimentos diferentes dentro da igreja. Eu quero que você entenda. Eu não estou falando aqui de reino agora, eu estou falando de organização mesmo ali central, porque é preciso uma organização dentro de qualquer comunidade, precisa haver sim ali hierarquia, leis, existem ali regras para serem cumpridas, e isso é totalmente bíblico, se vocês estão me entendendo aqui. Então, o que eu vejo, o André Valadão, ele teve que tomar uma decisão que para ele pesou muito. Eu tenho certeza que esse homem, ele está sofrendo, eu sei que essa família está dilacerada, mas eu declaro uma restauração nessa família, eu declaro que eles serão restaurados, vai haver perdão, vai haver liberação, vai haver graça superabundante sobre eles, para que haja uma restauração de alianças. Então, o pastor André, ele não toma decisão sozinho não, gente. Eu acho que vocês são muito cruéis quando a gente fala de uma liderança e ataca um lado sem entender o contexto da história e sem entender a palavra, porque quando a gente ataca, a gente está no lugar de um julgador e a gente está se rebelando contra a autoridade. Porque o pastor André, ele é uma autoridade dentro da Lagoinha, ainda que o pastor Felipe também seja autoridade, o pastor André está com uma autoridade acima, isso na hierarquia espiritual ali dentro da igreja. Então, eu queria que vocês entendessem como servos de Deus, como cristãos, em nome de Jesus. Parem de julgar um ou outro, parem de condenar e trazer condenação sobre vocês. Vocês não entendem que quando vocês atacam uma liderança, a gente está se rebelando contra o próprio Deus que instituiu essas lideranças. Então Satanás, ele está nos fazendo ter um olhar assim, eles brigam por placa, eles brigam por dinheiro e nos fazendo pecar. O diabo quer nos fazer pecadores, rebeldes como ele é. A rebeldia é um princípio satânico. Então é isso, irmãos. Não permita o inimigo se ir andar no nosso meio. Não permita o inimigo colocar divisão no nosso coração para nos fazer tropeçar, para nos fazer condenar, julgar. Porque a palavra do Senhor é a prática. E se a gente abrir mão dessa prática hoje, nossa casa poderá cair amanhã. Então, praticar a palavra é verdadeiramente quando uma situação como essa vier, como tantas outras já aconteceram, e a gente vê muita gente se posicionando, falando que não deveria, condenando o irmão, falando que os irmãos só estão interessados no seu dízimo. Isso é uma mentira de Satanás, porque o nosso dízimo não é nosso, é do Senhor. Não importa o que façam com ele, é do Senhor. Você não paga os seus impostos, o que o governo faz? A gente às vezes cobra, mas muitas vezes a gente não sabe para onde vai para tantas outras, tem tantas outras saídas os nossos impostos. Então isso não compete a nós, compete às autoridades, e com Deus eles irão ter que, ali resolver. E assim também o seu dízimo não é seu, é do Senhor. Então as autoridades foram constituídas por Ele. O que eu faço é obedecer a palavra. Eu sou obediente à palavra do Senhor. E é aquele que constrói sua casa sobre a rocha.
Ele é aquele que pratica. E veio essa situação e você está tentado a julgar, não permita que os seus dedos digitem coisas que o Espírito Santo vai se entristecer. Não permita que os teus lábios condenem o teu irmão. Não permita isso no nosso meio. Essa divisão, ela tem que sair. Em nome de Jesus, o corpo de Cristo, ele é um corpo unido, bem ligado e ajustado. E todas as vezes que alguém vier se rebelar, no nome de Jesus, você não vai entrar nesse ambiente, você não vai sentar nessa roda, você não vai permitir que da sua boca você condene o seu irmão. Que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar consolo, graça sobre cada um. Que o Senhor restaure a família Valadão. Que o Senhor restaure a aliança deles, a aliança familiar. Que não demore isso, que a gente possa ver a graça abundando sobre a vida deles, o amor de Deus encobrindo eles. Porque aquele que encobre uma ofensa, aquele que encobre o pecado do seu irmão, ele entende sobre o amor, ele ama verdadeiramente. Ele ganha o seu irmão. Então, em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos a restauração dessa família, que haja entendimento, que haja sabedoria, amadurecimento, que haja a unção, o poder do Senhor sobre a vida deles. Amém?